Hoje eu estou na sede da BETC em São Paulo para bater um papo com Gal Barradas, uma das únicas mulheres na liderança da propaganda brasileira. Tudo bom, Gal? Tudo, e você? Obrigada pelo convite. Obrigada aqui por nos receber. Gal, a BETC aqui de São Paulo tem um pouco mais de um ano. Como é que foi esse período para a agência? Olha, foi bom. Obviamente 2014 e 2015 são 2 anos super desafiantes, mas é aquela coisa, né? O que não nos mata nos fortalece. Então a gente criar uma agência do zero também tem suas vantagens, porque a gente consegue modelar a agência, estruturar, achar o modelo de negócio, não só dentro de uma visão que a gente tinha, né, do que a gente achava que era uma agência para essa era agora, mas também dentro de uma governança firme, de uma governança correta, que é super importante para uma startup, né? Então, uma startup ela precisa ter fãs e governança. Se ela tiver essas duas coisas, a probabilidade dela ir bem é grande. E graças a Deus a gente conseguiu as duas coisas. A BETC é muito forte na França. Qual a relação da França com a unidade aqui em São Paulo? Então, eu vou contar um pouquinho sobre o projeto de expansão da BETC que justifica a abertura da BETC São Paulo. Ela é uma agência realmente, é a maior agência da França, ela é também a mais premiada, ela existe lá há 20 anos. Lá é uma agência de 800 funcionários e ela começou um processo de expansão em 2011. Então, primeiro foi para Londres, em 2014 para São Paulo, e existe uma meta de abrir mais 2 BETCs, provavelmente uma nos Estados Unidos e outra na Ásia, em 2015 ainda, em 2016. Então a ideia é ser uma micro-rede, o modelo é sempre o mesmo, sempre tem 2 sócios locais, sempre tem co-CEOs, um homem e uma mulher, sempre um de gestão, estratégia, negócios, outro de criatividade, design, etc. Então esse é o modelo da BETC. Não existe alinhamento de conta, a ideia é que cada uma dessas unidades seja forte o suficiente, atraente o suficiente para que o mercado local se interesse por ela, mas primeiro, a BETC tem uma reputação muito grande, né, entre as agências criativas. Ela tem uma reputação muito grande também de relacionamento com os clientes, todos os clientes são muito longevos. E ela tem um modelo muito interessante na França, porque ela tem unidades muito especializadas de execução, de design, de luxo, de moda, uma voltada só para startups, ela tem um selo de música, ela tem uma área de eventos, etc. Então, tudo isso é conhecimento para nós. Então, existe um intercâmbio muito forte assim, de conhecimento e de materiais, de tudo que foi colocado no ar na França, na Inglaterra. E isso é muito bacana para a gente, assim, porque eles são muito disponíveis para as unidades da BETC. Falando em trabalhos, nesse período vocês conquistaram importantes clientes. Disarm, Parmalat. Antes de falar dos clientes que a gente ganhou recentemente, eu vou falar um pouco dos clientes do ano passado, começando pelo Shopping Cidade Jardim, que é um cliente que a gente gosta muito e é muito grato a ele, porque foi o cliente que abriu a BETC São Paulo. E quando a gente começa já com o cliente, já dá aquele clima de agência, é muito bom. E principalmente porque eles não enxergaram na BETC São Paulo uma startup, eles enxergaram 2 profissionais com histórico de mercado, com legado no mercado, querendo fazer uma agência diferente. E graças ao bom trabalho que a gente vem fazendo para o Cidade Jardim, a gente ganhou a ponta do Catarina Fashion Outlet, que a gente fez o lançamento ano passado. São os 2 dos shoppings da JHSF. Logo depois a gente participou de uma concorrência e ganhamos uma divisão da Danone, que é a linha de nutrição infantil. E foi muito bacana, porque concorremos com uma agência grande, tá aí a prova de que uma startup, né, o que importa são as pessoas, né, é um mercado de pessoas, então isso ficou bem evidente, assim. O ano começou aquecido para a gente esse ano, então foram algumas contas também bastante importantes, como Disarm, que é uma marca que está no momento de se reposicionar para o mercado. Ideias Arvos, que é uma construtora super diferenciada, né, são produtos também que a gente adora. A gente também conquistou a conta de Sephora, a gente conquistou o Parmalat, que foi a volta dos mamíferos, que é um trabalho que o ER fez há 20 anos atrás,
Então você imagina a emoção dele de 20 anos depois. E é um trabalho que entrou para a história. Entrou para a história, com certeza. Quando a gente começou a fazer o planejamento para o cliente, isso saltava muito forte, assim, né? A consideração e o afeto que as pessoas têm pela marca e pela campanha, né? Então, essa retomada da marca no Brasil tinha que passar pelos mamíferos, não tinha jeito. E mais recentemente a gente ganhou Curaprox, que é uma marca de escovas de dente, que é considerada a melhor pelos dentistas, e ela tem duas características muito fortes, que são o design e a precisão. No começo até da matéria eu falei que você é uma das poucas mulheres na liderança da propaganda brasileira. Como é que você vê isso hoje, o mercado, pelo menos na liderança, bem masculino? Inclusive, lá na França, a BTC tem um trabalho bacana com relação às mulheres. Sim. Interessa alguns assuntos como a igualdade salarial, o cuidado com a gestante em termos de carga horária, o cuidado com o pai, que também acaba de ter filho, e um monte de outras coisas, tá? É que, obviamente, né, as práticas elas têm que estar alinhadas a uma cultura. Então, tem algumas práticas lá que estão alinhadas à legislação francesa, a cultura de lá e etc. E a gente vai achar as nossas. Mas o que eu vejo, falando sobre a questão da liderança nas agências aqui, é que, assim, óbvio que existe um fator cultural, né, evidente, mas eu creio também que existe um fator geracional, porque aquilo que se entendia como essa coisa assim de muito aguerrida, de virar à noite e uma coisa mais agressiva e tal, isso é um ideal muito masculino, né? E hoje, com a meritocracia e com os resultados para o cliente falando à frente de qualquer outra coisa na relação entre prestadores de serviços e clientes, eu acho que homens e mulheres passam a disputar com um talento igual, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que tende a desaparecer, de verdade. E outro aspecto também que eu acho que é dissolver alguns preconceitos, né? Eu acho que o fato da mulher ser mãe é o maior preconceito que existe, não só nas agências, mas em qualquer ambiente de trabalho, porque acredita-se que a maternidade acaba atrapalhando, porque tira o foco da mãe do trabalho. Eu acho isso uma bobagem sem tamanho. Eu fui grávida de gêmeos, atendendo grandes contas na FNASCA, jamais tive problema com isso. Mas o que eu gostaria de destacar como experiência geral, não falando de mim, mas de experiência geral, é o seguinte: a mãe, ela tem um papel fundamental na sociedade, porque o papel primordial, primário de educar as pessoas vem da mãe. Então, assim, a pessoa que está sentada do seu lado hoje, né, trabalhando com você diariamente, né, ela foi educada por quem? Então, sabe, tem que se valorizar essa função da mãe, vamos dizer assim, porque um dia isso impacta no mercado de trabalho. E outra coisa importante é que, assim, eu conheço alguns exemplos, infelizmente, de mulheres muito competentes, que até queriam permanecer no mercado de trabalho, né? Queriam voltar a trabalhar depois que tiveram filhos, e não voltaram porque a agência não preparou a maneira dela voltar, né? E pelo contrário, tais empresas tiveram atitudes muito duras, muito rígidas, que ela falou: opa, se é para colocar numa balança, então desculpa, realmente é meu filho. Com certeza. Né? Então tem que se equilibrar as coisas, porque para muitas mulheres ter uma família, filhos, maravilhoso, tudo incrível, mas a carreira também é muito importante. Num mercado que cada vez mais o engajamento entre marcas e consumidores é fundamental, você vê daqui para frente alguma mudança no mercado publicitário, alguma grande mudança na forma de comunicação das marcas? Eu vejo, porque é o seguinte, a comunicação ela tem várias formas de expressão, né? Mas eu acho que o assunto das redes sociais ainda vai mudar muito, porque assim, né, em primeiro lugar que o brasileiro ele não consome um ou outro veículo de comunicação, é um público multitela, ponto, isso é dado. No caso das redes sociais, os consumidores, muito antes das marcas pensarem em atuar lá, já tinham entrado nas redes, já tinham estabelecido sua dinâmica, e as marcas chegaram depois.
E o jeito das marcas entrarem, se você olhar de 5 anos para cá, já é totalmente diferente. Então, eu arriscaria dizer, até porque a rede social é uma coisa instantânea, né, em tempo real, que o modo de se olhar para esses meios está muito mais próximo da sociologia do que de técnicas clássicas de comunicação, né? Então, e acho que cada vez mais será assim. Então, é um mix, né, de coisas, e a marca muitas vezes ela precisa se personificar de uma maneira diferente para poder atuar nesse mundo ao vivo aí que existe das redes. Tá, obrigada pela entrevista, sucesso sempre para vocês. Obrigada. Adorei aqui a agência, muito Volte linda, sempre. Parabéns. Obrigada. Obrigada.